Obrigado, Télia. Eu queria iniciar cumprimentando todos os presentes, agradecendo pela sua presença aqui hoje à noite. Ela é muito importante para mim, seguramente para o presidente Lula, que está aprisionado. E queria começar agradecendo o professor Dr. Harley Shaker, diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Berkeley. Quero agradecer pela acolhida, pela amizade e por todas as informações novas que eu recebi aqui em Berkeley. Sobretudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que ele me ofereceu para estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer à professora doutora Beatriz Mans, do Departamento de Antropologia de Berkeley, também a quem eu agradeço a recepção. A professora doutora Mara Loveman, diretora do Departamento de Sociologia de Berkeley. Queria agradecer o professor Eric Schickler, diretor do Departamento de Ciência Política de Berkeley. E queria dirigir um agradecimento especial a uma pessoa que é incansável, a Isabel Nogueira, coordenadora. A Isabel parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Coordenadora do Centro de Estudos Latino-Americanos. Quero dizer para vocês que meu país vive hoje momentos muito difíceis. Primeiro porque nós estamos diante de uma situação crítica no Brasil. Eu começo pelo fim da minha fala, que é também o começo dela. Caracteriza-se hoje pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa prisão, ela é uma evidência de que nós vivemos tempos em que medidas de exceção convivem com o sistema democrático. Essas medidas corroem esse sistema democrático. Nós vivemos uma situação em que conquistas há muito aguardadas e conquistadas, algumas ainda em desenvolvimento, foram suprimidas, foram paralisadas, e reformas e retrocessos de processos e de conquistas sociais foram interrompidos ou foram colocados na ordem do dia. Eu me refiro aqui a tudo o que vem acontecendo no Brasil em termos de volta da extrema pobreza, de volta do Brasil estar ameaçado, de voltar ao mapa da fome, que é o mapa da fome da ONU, que define os países onde existe fome em pleno século XXI. O Brasil era um dos grandes países que em 2014 conquistou esta condição de ter tirado o seu povo, pela primeira vez em toda a nossa história, do mapa da fome. Tudo isso é algo bastante sentido por nós. E eu queria dizer para vocês que é muito importante que nós possamos entender o que se passa no Brasil e na América Latina. Eu estou falando no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Berkeley. E aí é importante que nós todos tomemos consciência que há um processo em que a democracia em nossos países latino-americanos. Eu não vou falar dos demais países, porque eu posso falar com consistência dos países latino-americanos. A democracia está sob ameaça. De uma forma ou de outra, o que nós assistimos nesses países?
nós assistimos que há uma diferença entre esses golpes deste momento e os golpes da época da ditadura militar que atingiu a maioria dos países latino-americanos. Qual é a diferença? Quando se trata de golpes militares, ou do fascismo, ou do nazismo, se suspende os direitos de toda a população. São drásticas medidas, são cortes nos direitos de organização, de expressão, imprensa livre, nem se fala, enfim, de manifestação e de opinião. E, na sua radicalização, matam, torturam, exilam e, ao mesmo tempo, criam inimigos claros. Esses golpes eram típicos da época da Guerra Fria. O golpe de hoje é dito como não golpe, porque ele não tem as mesmas características. Ele é tido como um evento de anormalidade institucional, mas não é. É um golpe parlamentar, muitas vezes jurídico, com grande empenho da mídia, principalmente dos setores de mídia, que são extremamente concentrados na América Latina, e no Brasil em especial. 4 famílias controlam oligopolisticamente os principais meios de comunicação no Brasil. Este golpe de 2016, ele tinha um objetivo estratégico claro e vários outros objetivos, eu chamaria de conjunturais. Muitas vezes o objetivo conjuntural escondeu no início a característica maior do golpe. E ele, se você fizer uma imagem, é como se na ditadura militar a árvore da democracia seja cortada por um machado. E neste golpe parlamentar, midiático, onde também você tem o envolvimento de setores do judiciário e de segmentos da elite dos diferentes países, no caso do Brasil, uma parte do setor financeiro fortemente aderiu ao golpe, você tem uma outra situação. É como se a árvore da democracia fosse tomada por fungos, fosse tomada por parasitas, que corroem a democracia desde dentro, principalmente o equilíbrio entre os poderes. E aí é o seguinte, quando você tira um presidente sem crime de responsabilidade, a partir daí tudo é possível. O processo de radicalização leva a constante esgarçamento, ruptura dentro de cada um dos poderes. E aí se afeta a justiça, aquela justiça que tem de cimentar a relação civilizada de todos são iguais perante a lei. Eu sei que a democracia formal só não basta. Todos os povos procuraram construir uma democracia de oportunidades iguais para todos. Mas é bom que a gente saiba que sem democracia, sem a democracia formal, você tem ameaçado todos os seus direitos. O que nós aprendemos no Brasil ao longo da nossa história é sempre que a democracia se aprofundou. Quem é nós? A população brasileira ganhou. Sempre que ela foi suspensa, colocada entre aspas, que ela foi, de alguma forma ou de outra, mitigada, a população brasileira perdeu. Então, considerando que tem essa tipologia, é bom entender o seguinte: o golpe não é um ato. Como qualquer golpe, ele constrói um processo. Ele tem de se reproduzir. Ele não é dado e aí está encerrada a questão. Não. A partir do momento em que
em que fazem um impeachment sem crime de responsabilidade, porque eles diziam e espalharam pelo mundo que o Brasil estava quebrado. Ora, o Brasil não estava quebrado e eles tiveram, eles mesmos, de reconhecer que ele tinha uma situação macroeconômica robusta. Porque quando nós entramos no governo, foi quando Lula assumiu o governo em 2003, o Brasil devia para o Fundo Monetário mais do que tinha em caixa. Então, o Fundo Monetário mandava e desmandava em nosso país. Obrigava a políticas de arroxo salarial, não deixava fazer investimentos em esgotamento sanitário, em casas populares, em nada. Nós conseguimos construir uma reserva. Ao longo do governo do presidente Lula e do meu, nós construímos 380 bilhões de dólares de reserva. Nós somos a 5ª reserva do mundo ou a 6ª. Eu já não sei mais, porque não sei como se desenvolveu as reservas dos outros países. Mas é fato que o Brasil não estava quebrado. O que houve no Brasil foi que eles aproveitaram uma crise econômica que chegava até nós, crise essa que nós não somos responsáveis, porque é o efeito da crise de 2008 sobre os países emergentes, sobre nós, sobre a China, sobre a Rússia, sobre a Argentina, enfim, sobre esses países que tentavam, nesse momento, se desenvolver. Nós tivemos uma queda imensa das commodities, nós tivemos uma série de problemas nesse período. Mas era uma crise econômica, nós superaríamos. O que aconteceu? Aconteceu que aproveitaram esta crise econômica e julgaram sobre ela uma crise política. Eu fui eleita, a última vez, em 14, em novembro, com 54 milhões e meio de votos. Em novembro, em março, os que perderam, a oposição, o adversário que eu enfrentei nas urnas, entrou com um pedido de impeachment em março. As alegações eram muito fluídas, não se tinha clareza o que se alegava. Pediram recontagem de votos, pediram que houvesse um escrutínio sobre a nossa campanha, enfim, tentaram impedir até que eu tomasse posse. Mas, quando inicia março, eles entram com um processo de impeachment, vão ser 18 processos de impeachment. Nenhum deles vão vingar, vão resultar em alguma coisa. No final do ano de 2015, eles entram com o processo que, de fato, vai virar o que me leva ao impeachment, que é 0,03% do orçamento e um empréstimo bancário feito desde 1994, do mesmo tipo, feito desde 1994, pelo governo brasileiro, subsidiando agricultores grandes, médios e pequenos do Brasil, chamado Plano Safra. É importante que vocês saibam que nem eu, nem nenhum dos meus antecessores, o presidente Lula e o próprio Fernando Henrique Cardoso, jamais participamos de nenhum ato de assinatura nesse processo. Ele é um processo burocrático tipificado pela lei. Eles diziam que nós estávamos tomando empréstimo do Banco do Brasil, que é um banco público, que a lei impede que se faça. Então, eram questões absolutamente, até as pedras de Brasília e as emas, as avestruzes que vivem no Palácio da Alvorada, sabiam que era um subterfúgio. O que era? É importante saber o que era. Era um biombo.
este biombo, e aí é que a gente tem de entender o caráter desse golpe, quando a gente fala que ele convive com instituições democráticas e as corrói, é que ele usa aspectos dessas instituições em causa própria. Que ele faz? Cria um biombo. Esse biombo é o quê? São os procedimentos, os processos, os atos e a legislação na sua capa. E é através disto que eles dizem, mas nós respeitamos todos os rituais. Sim, eles respeitaram os rituais, mas usaram os rituais para assassinar a lei, para utilizar a lei de forma distorcida. E este processo é um processo grave, porque é a politização mais descarada da Constituição. A Constituição, ela é um produto político de um país, mas ela não pode ser interpretada a bel prazer de quem se acha no direito de fazê-lo. Não, nem aqui, nem em nenhum país democrático. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o golpe é só um momento? Não, é um processo. E aí o golpe começa em 2016, com a minha saída. Há um efeito sobre as demais instituições. Por que há um efeito? Vejam vocês que numa eleição se aprova um programa. Que esse programa que foi aprovado na minha eleição era a continuidade da redução da desigualdade no Brasil, a ampliação do acesso a serviços como educação e saúde e os demais serviços que uma população como a brasileira nunca teve, de luz elétrica, uma parcela pelo menos nunca teve. Luz elétrica, a água, passando por várias outras situações, sobretudo educação. Nós fizemos um esforço enorme para que a população mais pobre do Brasil, que é, além de pobre, dominantemente negra, pudesse ter acesso a estudo de qualidade. É óbvio que nós não conseguimos resolver este problema em 13 anos. É impossível. Você teria de estar continuando esta política. Mas nós também nos preocupamos com o desenvolvimento do país, com a formação técnica dos trabalhadores. Fizemos um grande programa de formação técnica. Grande no Brasil se conta em milhões. Não se pode fazer um programa no Brasil para 10 mil pessoas, porque não faz diferença. Né? Bolsa Família, 56 milhões. Minha Casa Minha Vida, 4 milhões e meio de família, multiplica por 4, às vezes 5, às vezes 6, na média 5. E você tem quase 20 milhões de pessoas. E por aí vai. Política de assistência médica, 63 milhões de pessoas. Então, nós colocamos quem no orçamento? Os pobres. Os pobres no Brasil foram colocados dentro do orçamento. Significa que nós gastávamos, sim, com os mais pobres do Brasil. Porque são eles que precisam do Estado brasileiro. São eles. Vocês vejam que uma pessoa com 4 filhos, 3 filhos, que a família ganha $200 mês, não consegue pagar por uma casa. Não consegue. Isso é a maioria da população brasileira. A grande maioria da população brasileira ganha 2 salários mínimos, ou seja, $400. Das pessoas, não, das famílias. Eu estou falando de família. E, portanto, é óbvio que o Estado tem de intervir para resolver este problema, subsidiando muitas vezes, sim, tem de subsidiar.
ou seja, é papel do Estado assegurar que essas famílias, para poderem mudar de vida, porque elas têm de mudar de vida, e só tem condição de mudar de vida se você conseguir atingir as crianças, a próxima geração. Era isso. Nós tínhamos toda a consideração pelos jovens e pelos jovens adultos, mas nós tínhamos um foco. Nós queríamos que a próxima geração tivesse alimento 3 vezes por dia, acesso obrigatório à vacina, acesso obrigatório à educação, acesso obrigatório a uma comunidade saudável, morando em casas adequadas e não em favelas e alojamentos precários. Este era o programa. Nós conseguimos resultados muito expressivos, isso foi reconhecido pela ONU, por todos os órgãos que tratam da questão do aumento da igualdade no mundo. E nós estávamos contra a corrente. Por que estávamos contra a corrente? Na década que nós reduzimos a desigualdade, o mundo ampliava a desigualdade. É a era do 1% aqui nos Estados Unidos, é a era da redução também na Inglaterra, de problemas na Alemanha, na França, em todos os países. A América Latina, tanto na Argentina, como no Chile, como em vários países, vinha nesse processo de redução da desigualdade. E a gente estava provando que é possível crescer e distribuir renda. Não só é possível, como uma coisa puxa a outra. Não se pode esquecer que nós temos um mercado substantivo, né? E também tínhamos uma política externa independente. Pois bem, quando eles dão o golpe, eles passam a executar a sistemática destruição dessa política. A sistemática. Primeiro, eu acho muito sintomático que eles inauguram a gestão interina do governo, porque leva tempo entre criarem a oportunidade deles me julgarem até eu sair. Neste período, há um governo interino, entre abril e agosto. Logo no início do governo interino, é interessantíssimo que eles acabam com o Ministério da Cultura. Por que acabam com o Ministério da Cultura? Porque para eles é irrelevante. Uma coisa que para nós não pode ser. Porque a cultura, e aqui em Berkeley, vocês respiram cultura. A cultura, ela constitui a forma pela qual a nacionalidade de um país se expressa, ou se constitui, ou se erige. Então, eles criaram também um ministério muito interessante de homens velhos, ricos, brancos. Num país que tem a metade da população, um pouco mais da metade, de mulheres, de negros, indígenas e, obviamente, brancos. Esse país é um país complexo. E aí eles começaram a adotar essa agenda, desconstruindo não dando. Criaram algo que se chama teto dos gastos. O teto dos gastos por 20 anos. O Brasil não pode ter nem a educação, nem a saúde crescendo acima da inflação. Isso é, de fato, uma sandice. Por quê? Porque o Brasil deixou para trás milhões de pessoas. Ao mesmo tempo que ele tem de dar conta de quem entra, ele tem de buscar quem está para trás. São dois movimentos. Buscar, dar espaço e oportunidades para aqueles que buscam. E buscar aqueles que ficaram para trás, que são milhões.
Portanto, você sempre gasta acima do crescimento da inflação em educação e em saúde. Criaram uma reforma trabalhista num país como o nosso extremamente prejudicial. E por aí vai tomar uma série de medidas. Por exemplo, a partir de um determinado momento, revogaram um decreto que impedia e que coibia e que fiscalizava o trabalho análogo à escravidão. Porque existe no Brasil trabalho análogo à escravidão. E se o Ministério do Trabalho não está fiscalizando, ele amplia. Quando o Ministério do Trabalho está fiscalizando, descobre uma empresa que trata seus trabalhadores análogos em condições análogas à escravidão, essa empresa não tem crédito, essa empresa é colocada para conhecimento público, então, por isso, as tentações de tratar trabalhadores como escravos reduzem-se significativamente. Então, essas medidas todas foram empreendidas. Enquanto isso, este é um lado da questão. Enquanto isso, começa uma outra ação que vem desde o meu impeachment, um pouco antes do meu impeachment, que é os processos de combate à corrupção. Eu quero esclarecer a vocês que se combate a corrupção com dois pré-requisitos. Tem dois, senão não se combate a corrupção. Um, você fortalece as instituições que fazem o combate. Dois, você cria a legislação que permite o combate. Como é que funcionava o Brasil antes? O Ministério Público, que equivale aqui, eu acho que, eu não sei, ao procurador, aos procuradores aqui, aos funcionários do Departamento de Justiça, eu não sei bem como fazer a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, mas ele, o procurador-geral, que é o procurador responsável pelo Ministério Público, era chamado, não por nós, pela imprensa brasileira, que não é nem um pouco santa, de engavetador-geral da República. Por que ele era o engavetador-geral da República? Porque todo o processo que chegava a ele não tinha continuidade, porque ele o colocava na gaveta. Assim sendo, quando o presidente Lula chega ao governo, o presidente Lula toma uma medida que não estava prevista na lei, mas que era uma reivindicação do Ministério Público, que é a seguinte: o Ministério Público, dentro dos seus quadros, escolhe 3 procuradores. Entre os 3, ele escolheria o mais votado. Essa foi o primeiro fortalecimento da autonomia do Ministério Público. Há quem questione esse fato por conta dos chamados check and balances. E você não pode dar um poder corporativo a uma instituição. O fato é que eu e o presidente Lula demos esse poder. Além disso, o presidente Lula fortalece a Polícia Federal. Como? A Polícia Federal de um país como o Brasil, que trata de droga, a tráfico de armas e a todos os crimes federais, como de corrupção, ela não pode estar em todos os lugares fisicamente. Ela tem de ser uma polícia construída com todos os recursos da inteligência, ou seja, da investigação sofisticada, para achar o criminoso ou os criminosos, para as rotas de tráfico de arma, etc., e para os crimes de colarinho branco. Além disso, era necessário uma legislação. No Brasil, não havia uma caracterização efetiva, clara e indiscutível sobre uma questão que, para haver corrupção, é necessário uma dupla, o corrupto
e o corruptor. No Brasil se punia o corrupto e fingia-se que não se via o corruptor. Muito característico do poder inerente a quem tem dinheiro, em sociedades ainda que precisam de um desenvolvimento democrático maior. Então se tipificou o corruptor. A partir daí ele podia ser punido. E também se deixou mais claro o Instituto da Delação Premiada. Isso em 2013. A partir daí, começa as investigações mais fortes de corrupção no Brasil. Eu posso utilizar a fala de um ministro golpista, um líder golpista, o senador Romero Jucá, que foi gravado por um outro senador, que era também do seu próprio partido, do PMDB, que chama Sérgio Rezende. O senador Jucá estava persuadindo o Sérgio Rezende, que ele não sabia que eu estava gravando, a participar do golpe. Então ele dizia algo como: é necessário que a gente tire eles, porque eles não vão impedir a investigação de corrupção. Então, para estancar a sangria, temos de dar o golpe. E fala e conclui dizendo: com o Supremo Tribunal e com tudo. Esta é a fala. Aliás, é bom que vocês saibam que ela está sendo objeto de uma fake news numa série da Netflix, que estranhamente coloca essa frase gravada pela própria Procuradoria, porque esse senador estava a serviço da Procuradoria, na boca do Lula, que não tem nada a ver com essa fala. O que mostra como se constrói politicamente fake news. Vocês me dão licença, eu vou pegar água. Ah, está aqui. Então, esse quadro leva a uma situação que é a seguinte: não se dá um golpe, não se tira presidente que se sabe que é inocente através de impeachment, sem se ter um objetivo político em mente. Qual era o objetivo político? Era o seguinte: nós tínhamos ganho 4 eleições presidenciais consecutivas. 4. Lá atrás, em 2006, eles pensaram em nos destituir por meio de um impeachment. Mas chegaram à conclusão que a gente devia ser entregue a gente mesmo, porque a gente ia sangrar até morrer. Isso é a fala do senador Agripino Maia sobre nós. Mas eles descobriram que a gente não sangrava até morrer, que nós ganhamos mais 3 eleições depois disso. Então, quando eles olham 4 eleições consecutivas, eles chegam àquela conclusão, que é um conselho feito pelo Milton Friedman. É bom que se aproveite uma crise real ou uma crise forjada, mas uma crise real, para que o politicamente impossível se torne no politicamente inevitável. O que era o politicamente impossível no Brasil? Aprovar a agenda deles. Eles ganharem a eleição com a agenda deles. O que se tornou o politicamente inevitável? O nosso afastamento. E o nosso afastamento viabilizaria não só a agenda,
Mas, como todo golpe, ele quer se reproduzir. Ele tem de continuar. Ele não pode parar no primeiro nem no segundo ato. Ele quer o terceiro, o quarto, o quinto ato. Então, o que acontecia naquele momento? Queriam usar o golpe não só para me tirar do governo, mas para destruir o partido, que é o meu partido, dos trabalhadores, e o presidente Lula. E os militantes, enfim, queriam transformar nós em politicamente inexistentes. E isso significa, claramente, construir uma situação que muitos chamam, o Agamben, por exemplo, que é um teórico italiano, chama de justiça do inimigo. Justiça do inimigo, você quer destruí-lo, mas você define qual é o inimigo. Pode ser um migrante, pode ser o que for. No caso do Brasil, nós éramos o inimigo. Acontece que, ao invés de nos destruir, eles se destruíram e nos fortaleceram. Por que eles fizeram isso? Por conta de duas coisas. Eles subestimaram a crise econômica e subestimaram a própria crise política que eles tinham criado. E subestimaram também a compreensão da população brasileira. Se num primeiro momento, até partes da população brasileira foi induzida a se voltar contra seus próprios interesses, aliás, isso ficou muito claro, porque no Brasil há produtos culturais coletivos que deixam, às vezes, as coisas mais claras que nós, políticos ou intelectuais, possamos deixar. Foi uma escola de samba no carnaval desse ano que chama-se Unidos de Tuiuti, que mostrou os chamados manifestoches, ou os manifestantes fantoches, que usaram de uma situação específica para se mobilizar contra si mesmos. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que não nos destruíram. E uma outra questão muito grave. Ao invés deles se fortalecerem, o núcleo golpista, que era constituído por partidos de centro e centro-direita, eles eliminaram suas lideranças. Por que eles eliminaram suas lideranças? Primeiro, porque elas se identificaram com a perda de direitos das pessoas. Segundo, porque eles foram objetos do fogo amigo que eles queriam estancar. Eles não falavam estancar a sangria, pois de repente não estancaram a sangria e colocaram em marcha um processo que era para nos atingir e que atinge eles. Este processo de destruição faz com que esse segmento político, midiático, tenha hoje um problema, não tem um candidato efetivamente viável. Mas eles produziram um problema para si mesmo e para o país. Eles abriram o cenário político no Brasil para a extrema-direita. Todo o movimento que cerca o golpe, o movimento de intolerância, de divisão, de semear a violência, de semear... Porque a intolerância, ela começa, até pela forma, e é bom que as mulheres aqui presentes saibam disso, começam pela misoginia também. Porque o ambiente criado pelo golpe é misógino. Passa também por a criação de um mundo quase de Guerra Fria. Vamos liquidar esses
petralhas, como eles nos chamam. E aí, em reação, eles são chamados de coxinhas. E há uma divisão absolutamente irracional, porque não é assim que se constrói uma democracia. Não é acentuando só as diferenças, é buscando consensos, pontes, né? Negociações. Então, o que acontece no Brasil? Desde o início do ano passado, o presidente Lula passa a liderar todas as pesquisas de opinião. E não só liderar as pesquisas de opinião, aumentando a quantidade de votos que nas pesquisas lhe é atribuído, mas também reduzindo a rejeição. Porque se você ficar 70 horas exposto a noticiários de TV que te julgam, que te condenam e que induzem a população a achar que você cometeu atos inimagináveis, para você poder resistir, tem de ter uma explicação. Por que que cai a rejeição ao presidente Lula? Eu vou explicar por quê. Porque logo durante meu impeachment, a rejeição ficou alta e depois ela caiu drasticamente. Por quê? Porque durante esse processo, teve um tempo grande que a imprensa no Brasil funcionou como uma instância da justiça. Só que uma instância da justiça inteiramente distorcida. Qual é? O que ela faz? Ela te julga. Ela te julga, ela tem a iniciativa, ela não tem regras nem protocolos, ela não respeita nenhum dos rituais democráticos. Presunção de inocência acabou. Presunção de que quem tem de provar que a pessoa cometeu algum crime é quem acusa. Nós saímos da Idade Média há muito tempo. O que acontece? Quando o processo chega na justiça, por mais complicada que a justiça brasileira está se demonstrando, tem o direito do contraditório. Nós nos defendemos, nós sabemos do que somos acusados. E aí tem cenas que são tomadas na frente da TV aberta no Brasil, que pode chegar a 90% das casas. Que é o quê? É um procurador ir a público e apresentar um PowerPoint. Um PowerPoint que coloca o Lula no centro de todo crime cometido na Operação Lava Jato. Perguntado pela imprensa, nem foi por nós, pela imprensa, essa imprensa que julga, condena, que achava que ia ter uma resposta bombástica contra o Lula. Quais são as provas, senhor procurador? Ele respondeu, não tenho provas, tenho convicções. Isso pode ser encontrado na internet por qualquer pessoa. Não tenho provas, tenho convicções. Esse processo contra o Lula, então, começa a ser ultra discutido no Brasil. Do que o acusam? Acusam de ter um apartamento. Obviamente, ele tem esse apartamento porque ele fez algum benefício para a empresa que lhe deu o apartamento. Qual é o problema? O problema é, primeiro, o apartamento é propriedade dele? Não, não é. Não é. No Brasil, para ser proprietário, tem de estar registrado no cartório de imóveis. Não está. Ele tem a posse, ou seja, ele mora lá, morou lá. Viveu lá? Não, não viveu. Aí, começa o processo. Durante o processo, se descobre que esse apartamento, que lhe foi atribuído, ele foi dado pela empresa dona dele como caução para o empréstimo
que ela fez junto à Caixa Econômica Federal. Como ela não pagou a Caixa Econômica Federal, esse apartamento foi dado por uma juíza para ser leiloado em asta pública e para o resultado monetário obtido ser pago ao devedor, ao credor, pelo devedor ao credor. Logo, se o apartamento está sob júdice e ainda por cima em leilão, como ele pode ser do presidente Lula? Tudo bem. Isso não vem ao caso, não é relevante, como diz o juiz. Além disso, é necessário provar qual foi o ato que ele fez para ter esse apartamento. Ele fez alguma lei, ele fez um decreto, tomou alguma medida, ou ele pode também não ter feito uma lei, não ter feito um decreto, não ter feito uma medida. Alguma coisa desse tipo, qual foi ela? O juiz diz que ele é indeterminado. Então, o Lula é julgado e condenado. Por quê? Porque hoje, e desde que eu disse para vocês, a situação é a seguinte: toda vez que ele é condenado, que leva uma sentença, ou até agora que ele é preso, eles acham que ele vai desaparecer das pesquisas. Pois ontem não, eu acho que 2 dias ou 3 dias atrás fizeram uma pesquisa com a qual nós não temos nada que ver, que mantém ele com mais que o dobro do senhor Bolsonaro. Mas vejam vocês que complicação política, quando num país democrático o centro some, desaparece, é destruído, explode. A inconsequência dessa política golpista leva ao surgimento da extrema-direita. O Brasil é um país complexo, precisa da diversidade de opiniões para poder efetivar uma real democracia. E agora, qual é a solução que eles dão? Prendem o Lula. Prendem o Lula por 2 motivos. O primeiro motivo, para impedir que ele seja candidato. Com isso, descumprem a Constituição, porque a Constituição diz o seguinte, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, etc., etc., homem, mulher, o estrangeiro que se tornar nacional, todos são iguais perante a lei. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até que seus recursos transitem em todas as instâncias, transitem em julgado, chama-se. O que aconteceu? No clima anterior ao meu julgamento no Senado, em fevereiro de 16, eu sofro impeachment em abril. Em fevereiro de 16, o Supremo Tribunal Federal muda o seu entendimento da Constituição, de forma muito estranha, porque não pode mudar o entendimento sobre a Constituição, a não ser por emenda constitucional. E passa a considerar. Por quê? Por que isso? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque um dos métodos de forçar a delação premiada é a prisão provisória. Se o preso puder ser liberado, segundo muitos deles, ele não é solto, ele não pode ser solto. Então mudaram a compreensão de forma casuística, dizendo o seguinte, olha, isso foi em fevereiro de 2016. Pode ter uma coisa que se chama prisão provisória. É prisão de qualquer jeito. E está claro, no inciso da Constituição, que ninguém será considerado culpado. Mas consideram que a pessoa em prisão provisória não é culpado, é provisoriamente culpado. Então, agora,
A corte estava revendo isso. Empatou 5-5 e foi desempatado por um voto de Minerva. O caso específico do habeas corpus do Lula. O habeas corpus do Lula é dizendo o seguinte: não podem, até que se esgote todos os recursos, prender o Lula. O habeas corpus é julgado, fica 5-5, a juíza presidente desempata. Mas está em questão, há mais de um ano, e não é julgado, a questão geral, que não diz respeito ao Lula, diz respeito a qualquer preso no Brasil. Alguém pode, contrariando a Constituição, ter sua prisão decretada sem que se esgote todas as instâncias? Sabem, até porque uma das juízas que votou no 5 contra o Lula, ela fez o seguinte voto: eu voto, não, a minha convicção é que não tem de voltar atrás, não pode ser essa interpretação. Ninguém pode ser preso. Mas, no entanto, seguindo os outros ministros, eu voto contra o que eu penso. É mais ou menos isso. Ou seja, no caso específico, ela sentia que só podia votar a favor do Lula se votasse o caso geral. Porque aí a jurisprudência do Supremo teria mudado e, portanto, ela poderia votar o caso do Lula. É isto que ela falou. Então, há a suposição de que é 6-5 a votação. Porque dá 5-5, a juíza presidente vota sempre contra, então é 6-5 contra. Se essa juíza mudar de posição, é 6-5 a favor. Bom, essa situação jurídica é fato. Eu estou falando dela para poder entrar numa questão. O Lula está preso numa solitária. O Lula está isolado na solitária. Porque a questão é mais complexa. Não basta prender o Lula. Não basta prender. O problema é que não pode deixar o Lula falar. E o próprio juiz que manda prender diz isso. Ele fala muito contra esta operação. Ele não pode falar. Por que ele não pode falar? Porque ele muda a opinião das pessoas. Ele argumenta. Então não pode falar. Então está lá numa prisão solitária. Eu sou uma pessoa que vivi prisão na ditadura. Fiquei 3 anos preso. Na ditadura, é óbvio que uma prisão, na ditadura, você corre risco de vida, porque você pode ser torturado, ser morto e pode sofrer todas as consequências da arbitrariedade absoluta de ninguém nem saber que você está preso, ou só saber de forma a poder ser negada como tantas vezes foi negado, que a pessoa estava presa e ela era morta. Então, eu sei que é diferente e sei que é muito mais grave. Mas tem uma coisa que é interessante destacar. A forma pela qual, a partir de um certo momento, quando você se transformava em prisioneiro legal, porque até o momento você não existia, porque é próprio dos golpes negar que é golpe, que tem tortura, que tem prisão arbitrária e tem mortes políticas, como é o caso da Marielle. Mortes políticas. É próprio dos golpes. Muito próprio. Porque há uma tendência a haver uma radicalização. Eu acho que o indício forte de radicalização é, sem dúvida nenhuma, o assassinato da líder negra, a vereadora Marielle, algo que não ocorria no Brasil, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, era muito difícil considerar essa possibilidade. Mais ainda porque ele estava sob intervenção federal. Mas voltando ao que eu estava dizendo, hoje estão tentando tirar do Lula o direito de visita.
ele tem direito a uma visita semanal. 9 governadores, o Brasil tem 27. 9 governadores eleitos no exercício de suas funções foram visitá-lo, não deixaram entrar. E essa é uma situação grave. Grave porque o que estão tentando é silenciar o Lula. Porque ele disse nos seus últimos discursos que é muito difícil prender uma ideia. Podiam prender, mas as pessoas falariam por ele, andariam por ele, iriam em todos os lugares por ele. E eles têm medo do que o Lula transmita se deixarem as pessoas falarem com ele. Mas o Lula também disse uma coisa, que ele estará nessa eleição, preso ou solto, morto ou vivo, condenado ou absolvido. Isso não é uma basófia, isso não é uma basófia. É a expressão política do seguinte: eu não represento uma pessoa, eu não sou eu, não é só. Eu represento uma ideia, uma porção de pessoas. E isso é algo importante no Brasil, porque muita gente fala assim para nós: por que que você, sabendo dessa situação toda, mantém a candidatura do Lula a presidente da República? Primeiro, porque seria muito estranho que a gente, considerando o presidente Lula inocente, perseguido político, nós tirássemos ele, que é o mais aprovado para presidente de todos os brasileiros. O que nós estaríamos dizendo? Que ele é culpado? Por quê? Eles é que acham ele culpado. Nós achamos ele inocente. Então nós não tiramos ele. Ele é o nosso candidato. Segunda coisa, esse método é um método que pode parecer muito democrático, mas não é. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava sofrendo impeachment, um mês antes do julgamento no Senado, começou uma pressão para me renunciar. Pressão de quem? A mídia falava que se eu não renunciasse era porque eu era autista. O que é um absurdo, um preconceito contra autista e absurdo. É uma questão política não renunciar. Você renuncia? Por que você renuncia? Você renuncia quando você tem culpa, quando você não tem culpa. E você acha e acredita que a democracia é um bem, o que você quer? Ampliar os espaços democráticos. E aí é sua obrigação ir no Senado da República e explicar para a população brasileira o que está acontecendo. Caso contrário, você perde algo que no mundo das mulheres e dos homens é fundamental. Qual é a narrativa que você deixa, não para o momento imediato, mas para todos saberem o que aconteceu? A mesma coisa, o Lula. Para que nós vamos abrir mão da candidatura do Lula e resolver o problema deles? Por quê? Para quê? Em que sentido político? Então, o Lula é nosso candidato. E nós consideramos que a liberdade dele é que pode viabilizar uma eleição democrática em outubro de 2018 desse ano. E acreditamos também que a democracia no Brasil é o aspecto mais importante dessa conjuntura. Não é que a democracia, em qualquer circunstância, é o aspecto mais importante. Muitas vezes é o aspecto social, outras vezes a soberania do país. Mas neste momento que nós vivemos, a democracia, ela permite que os outros aspectos da sociedade, da economia, da soberania do país se afirmem.
Sem ela, nós não nos reencontraremos. O Brasil não se reencontrará. E, do meu ponto de vista, haverá necessidade de um período de transição onde nós reconstruamos o pacto democrático, o pacto que vai permitir que nós respeitemos não só os votos, como a regra do jogo. Porque é importante que vocês saibam, o Brasil tem uma elite muito problemática. Nós temos um povo muito sofrido porque é o povo que emerge de 300 anos de escravidão. Mas é o povo ao qual corresponde uma certa elite, que sempre achou que a população não tinha direito que parte da população não é que era excluída apenas, não é apenas excluída, não tem direito de estar ali. Eu dou alguns exemplos para vocês. Quando havia protestos, porque nós tínhamos transformado os aeroportos em grandes rodoviárias. Por que eram grandes rodoviárias? Porque o povo nunca tinha viajado de avião. Melhora a renda, eles vão viajar de avião. Nós tivemos um determinado momento, até o final do meu governo, que 35% das pessoas que se formaram numa universidade eram os primeiros de suas famílias a chegar a uma universidade. São ganhos que transformam a vida das pessoas. É o direito de que nós tínhamos política de cotas, apesar de dizerem que isso era um absurdo, política de cotas. Isso no segundo maior país de população negra do mundo. Nós somos logo depois da Nigéria. Então, eu quero dizer para vocês que no Brasil a exclusão se combina com privilégio. A forma de controle violento da sociedade, ela não é visível porque ela atinge os de baixo. Os de baixo. Da classe média para cima, não há um nível de violência, de controle. Mas quem são os presos no Brasil? São os jovens negros. Quem são as mulheres que sofrem mais violência? As mulheres negras. E a Marielle é um símbolo do quê? De uma mulher que assumiu a sua condição, que foi capaz de desenvolver uma política e que, mais do que isso, denunciou tanto o privilégio como a exclusão social. O privilégio que existe no Brasil em relação a negro e as negras, a violência se expressou nela, a violência que recai contra as mulheres negras diuturnamente no Brasil. E é bom que a gente saiba que a cara, a face, o rosto da população excluída é muito triste. É criança, é mulher, é negro, vive na periferia das grandes cidades do norte e do nordeste. São esses os milhões de brasileiros que, durante os nossos governos, tiveram acesso a serviços públicos e à renda. Mas, como diz o próprio Lula, nós subimos um degrau. Um degrau. E esse degrau que nós subimos foi intolerável para a elite brasileira. Intolerável. Por isso, nós teremos de reconstruir a democracia no Brasil. Não só
porque não é possível a judicialização da política, como também não é possível a politização do judiciário. E há que ter claro que nós teremos de olhar várias coisas, da concentração dos meios de comunicação, passando por uma reforma política, uma reforma tributária. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos o único país, junto com a Lituânia, eu acho que é Lituânia, eu sempre me equivoco, é Estônia. A Lituânia, me desculpa, nós somos, com eles, com a Estônia, os dois únicos países que não tributam dividendos. E aí, é interessante notar o seguinte fenômeno, para terminar. Durante meu golpe, tinha uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, que é o coração da atividade financeira no Brasil. E a Federação das Indústrias, ou melhor, o presidente da Federação das Indústrias, porque não pode se generalizar, o senhor Paulo Scaff, copiou um pato amarelo de um artista holandês, que depois protestou contra ele. Colocou este pato, bem grande, de 2 metros, no meio da Avenida Paulista. E o pato significava o seguinte: em toda crise, e vocês viveram uma recentemente, há um conflito distributivo. Eu vou dar um exemplo do conflito distributivo aqui. Você tem de escolher se você salva, que empresas que você salva e quem você salva. Em muitos momentos, há que saber quem é que paga uma parte da crise e quem não paga, ou quem paga menos ou quem paga mais. Por exemplo, na Espanha, as pessoas perderam as casas e se salvaram os financiadores. Então, você sempre terá um conflito distributivo numa crise. No Brasil, tinha um conflito distributivo. Teria de aumentar impostos. Não pagar o pato é não aumentar impostos. Não há como sair da crise ou sem girar as dívidas das empresas. Você não pode ficar deixando a empresa também falir. Ou sem mudar a sua legislação. E saber como, diante de uma crise, aquele país vai se comportar. Então, eu digo para vocês o seguinte: não é possível, em países como o Brasil, vigir a seguinte equação: financiarização, ou seja, alta concentração da riqueza em títulos, ações, especulação financeira. Isso existe aqui no Brasil, em todo o mundo, que leva a um aumento da desigualdade, que, por sua vez, leva a uma necessidade de desregulamentação das atividades financeiras, uma redução drástica dos impostos. Isso existe em todos os países. Vocês podem olhar que há uma redução generalizada de tributação, sob a argumentação que tributar implica necessariamente em reduzir a atividade econômica. É bom começar a discutir isso, porque isso está levando também à mitigação da democracia, no Brasil e nos demais países do mundo, o que é gravíssimo. Nós vivemos tempos muito estranhos, tempos em que algumas coisas aparecem extremamente invertidas. Por exemplo, o fato de que hoje não há mais a esperança de que os meus filhos viverão melhor que eu.
Esta é uma desesperança que atinge a quase todas as sociedades. Nós tivemos a oportunidade, nesses 13 anos, das pessoas acharem, e a autoestima melhora, e o país fica mais feliz, das pessoas acharem que seus filhos iriam viver melhor que eles. É esse o orgulho que eu tenho de ter sido presidente do Brasil. É saber que as pessoas achavam que teriam uma vida melhor, que no futuro, o futuro seria melhor. É muito triste quando as pessoas acham que o passado é melhor. É lamentável. E aí eu quero acabar dizendo o seguinte: quando os estados e os governos não respondem às demandas da sua população, a política se torna irrelevante. Campo fértil para todos aqueles horrorosos animais que surgiram durante o entreguerras com o nazismo e o fascismo. E mais, com a intolerância, o desrespeito às pessoas. Esta intolerância, porque a política ficou irrelevante, transforma a democracia também em algo muito irrelevante. E aí é que começa o perigo. É contra isso que nós temos de nos posicionar. Não interessa qual é a nossa posição no espectro, mas se somos democratas, não queremos que isso se repita nos nossos países. E eu não quero que se repita no meu. Muito obrigado. Lula livre. Lula livre. Parecia bicho. It seems that... Oh, hey. I'd like to thank President Rousseff for her insightful comments and for the opening of a conversation on the issues that face Brazil. We'll do part of that tonight, but we're very much looking forward in the coming weeks and months to having on this campus and in this state a larger awareness, engagement, and focus on Brazil. So as I mentioned right at the beginning, we're going to begin with 2 questions by UC Berkeley faculty members who have spent a lot of time, a lot of effort to write, research, and speak about Brazil. We will begin with Professor Tiana Pachel. Senhora Presidenta, eu vou falar português e logo em inglês. So my question will be in Portuguese and then it will be in English. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui em Berkeley e também pela sua liderança na expansão da democracia. A vida, trabalho e o assassinato da Marielle Franco nos lembra que a democracia no Brasil é cada vez mais frágil. Mas para todos, mas particularmente frágil se você for preta, mulher, pobre, LGBT e da periferia. A minha pergunta tem a ver com o papel do optimismo nestes tempos escuros no Brasil. Imagino que a senhora, quem foi prisioneira política na época da ditadura e que chegou até a presidência,
deve ser uma pessoa com muito otimismo, né? Então, eu quero saber se você tem por que ser otimista neste momento. Você tem por que esperar que todos os avanços no seu governo e no governo da Lula não simplesmente se convertam em retrocessos. E eu estou particularmente interessada na expansão da cidadania e da redução da desigualdade racial e social. Muito obrigada. Okay, that was a long question, sorry. We do that, academics do that. Madam President, I'd like to first thank you for being here at Berkeley and for your leadership in expansion of democracy. The life, work, and assassination of Marielle Franco reminds us of how democracy in Brazil is increasingly fragile in general, but especially if you happen to be Black, a woman, queer, poor, and from a marginalized neighborhood. My question has to do with the role of optimism in these dark times. I imagine that you, a person who was once a political prisoner under the military dictatorship and who reached the presidency, must be someone of great optimism. I want to know where you see cause for optimism. Should we be hopeful that the many advances that you and Lula have made in recent years won't simply be undone? And I'm especially interested in your thoughts around the expansion of citizenship and the reduction of class and racial inequality. Thank you. Primeiro, eu queria dizer que a sua pergunta é uma declaração muito bonita. Por quê? Porque eu acho que diante da diversidade, e eu já vi isso ocorrer, eu sempre disse, durante a minha vida, eu sempre perdi. Perdi e continuei fazendo política, né? Eu comecei a minha atividade de participação política com 15, 16 anos. Depois eu lutei contra a ditadura, fiquei clandestina no próprio país, fui para a prisão, fiquei 3 anos, e acredito que quando você tem a convicção de que é importante que você transforme, ajude os processos de transformação, que você transforme a sua vida e que isso te leve a um caminho em que uma das maiores, eu acho, realizações é você ser capaz de colocar não o seu interesse, mas o interesse dos outros. Eu entendo que política não é política partidária, não é só isso. A política é algo que nasceu junto com a democracia. É você ser capaz de pensar a sua comunidade, a sua sociedade, o seu país e o mundo. Ser capaz de se interessar por isso. E eu acredito que nós não só somos seres sociais, como acho também que podemos ser seres cooperativos. Ou seja, não é a concorrência que caracteriza a nossa relação. Eu acredito que é uma cooperação. Então, por essa convicção, eu sou uma otimista da vontade, como dizia um grande filósofo italiano. Mas eu sou realista da razão, porque nós só podemos ser capazes de interferir e de mudar as condições que nos são impostas, se nós formos capazes de compreender o que está acontecendo. Se nós não compreendermos o que está acontecendo, a gente erra no que vai fazer. Hoje, nós estamos num momento muito obscuro no Brasil. Acho que nenhuma pessoa sabe o que irá acontecer. Há probabilidades altas. Essas probabilidades altas levam a eu diria assim, um impasse, uma não solução, que é uma tentativa de transformar a eleição numa farsa.
Por que que isto é gravíssimo? Porque criará uma farsa aberta perante o povo brasileiro. Não é uma farsa oculta, que você coloca no bolso e disfarça que não aconteceu.